O climão que vinha se desenhando entre as famílias de Virgínia Fonseca e Zé Felipe finalmente explodiu de vez. O que antes parecia apenas pequenos desconfortos nos bastidores, agora veio à tona de forma escancarada, deixando claro que a relação entre as avós das crianças não é nada amigável. Tudo começou quando Margarete Serrão, mãe de Virgínia, tomou uma atitude que pegou muita gente de surpresa. Ela deixou de seguir Poliana Rocha nas redes sociais. Até aí, poderia ser apenas mais um rompimento discreto, daqueles que o público percebe e comenta por cima. Mas o que ninguém esperava era que Margarete fosse além. Ela não se limitou a cortar o vínculo virtual, ela decidiu expor toda a mágoa que vinha guardando ao longo dos anos. Em um desabafo direto, sem rodeios, Margarete deixou claro que sempre foi mais presente na vida dos netos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo, do que a própria avó paterna. A bronca não foi velada, não veio em indiretas sutis ou comentários soltos. Foi um recado aberto, quase como uma declaração pública de guerra. E essa declaração mexeu com todo mundo. Afinal, em um cenário de separação recente, onde Virgínia e Zé Felipe já vinham sendo alvo de inúmeros comentários, a exposição de uma disputa entre as duas mulheres mais importantes da vida dos netos só acendeu ainda mais a chama da polêmica. Quem acompanhava de perto já sabia que a convivência entre Margarete e Poliana nunca foi das melhores. Havia sempre aquele clima tenso, aquela sensação de que, por trás das fotos sorridentes em ocasiões de família, existia algo mal resolvido. Mas com o divórcio do casal, as rachaduras ficaram ainda mais visíveis. Não havia mais como disfarçar. Margarete sempre se mostrou como a avó que participa de tudo. Ela fazia questão de estar nas festas de aniversário, nos momentos mais simples do dia a dia e até nas pequenas conquistas das crianças. Sempre se posicionava como uma presença constante, quase indispensável. Enquanto isso, apontava que a outra avó, Poliana, aparecia apenas em momentos pontuais, sempre com uma presença mais distante, quase protocolar. Esse tipo de comparação, claro, nunca acaba bem. Quando alguém escancara diferenças desse nível, a ferida se abre de uma vez e não há como esconder. Foi exatamente isso que aconteceu agora. O rompimento nas redes sociais foi apenas a ponta do iceberg. A grande questão foi o desabafo de Margarete, que não mediu palavras ao reforçar sua dedicação integral aos netos, deixando subentendido que Poliana não fazia o mesmo. Para quem acompanha de fora, a sensação é de que não existe mais espaço para reconciliação. As palavras de Margarete soaram como um ponto final, um recado claro de que não há mais clima para fingir união. Enquanto isso, do outro lado, Poliana Rocha segue em silêncio absoluto. Nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhuma declaração. Para alguns, essa postura representa maturidade e elegância diante do conflito. Para outros, soa como frieza, até mesmo desprezo, e só aumenta a revolta da outra parte. E como em qualquer disputa familiar que acaba se tornando pública, quem mais sente o peso são justamente as crianças. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão no meio de uma verdadeira guerra fria entre as avós. São eles que carregam as consequências de um ambiente em que o amor muitas vezes se mistura com mágoas antigas e disputas de vaidade. O assunto, claro, não demorou a se espalhar nas redes sociais. Fãs de Virgínia logo tomaram partido e transformaram a situação em um verdadeiro tribunal online. De um lado, muita gente elogiando Margarete pela presença constante, defendendo sua posição como avó dedicada e protetora. Do outro, defensores de Poliana, lembrando que nem tudo precisa ser mostrado nas redes sociais e que talvez sua forma de amar e se fazer presente seja diferente, mais reservada. Mas o que fica é a certeza de que essa disputa familiar ganhou uma proporção que dificilmente terá um retorno simples. Uma vez exposta dessa forma, a reconciliação parece distante. O silêncio de Poliana, misturado com a franqueza dura de Margarete, cria um contraste que só alimenta ainda mais a curiosidade do público. Afinal, o que realmente aconteceu entre elas? Os portais de notícia repercutiram o caso, mas até o momento não houve nenhuma confirmação oficial de nenhuma das partes. Tudo ainda circula como rumores, declarações indiretas e suposições dos fãs. Só que em meio a tantas versões, uma coisa é inegável: o clima entre as famílias nunca esteve tão pesado.
E para quem acompanha, fica aquela sensação de assistir a uma novela da vida real. Cada movimento, cada gesto e até mesmo o silêncio das protagonistas gera especulações e alimenta ainda mais a curiosidade do público, que já não sabe se torce por uma reaproximação ou se espera o próximo capítulo desse enredo que parece longe de terminar. O que mais impressiona nesse imbróglio é como ele escancara algo muito comum em muitas famílias. Por trás do glamour, das casas luxuosas e da vida de celebridades, existe um mesmo drama que tantas famílias brasileiras enfrentam. Quem ama mais, quem se doa mais, quem merece mais reconhecimento. Margarete não esconde de ninguém que sempre esteve disposta a largar tudo para cuidar das crianças. Em seus desabafos, ela deixa evidente que para ela não existe sacrifício grande demais quando se trata de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Sempre presente em festas escolares, consultas médicas e datas importantes, ela se orgulha dessa participação intensa. Para ela, ser avó é viver o dia a dia, é estar ali nos momentos bons e ruins, é carregar no colo, perder noites de sono e até enfrentar críticas se for necessário. Já Poliana, ao manter-se reservada, passa uma imagem completamente oposta. E é justamente aí que nasce o conflito. Enquanto Margarete exige reconhecimento por sua entrega, Poliana se cala, como se não precisasse provar nada para ninguém. Para alguns, isso é sinônimo de sabedoria, não entrar em brigas públicas, não se expor além do necessário. Para outros, soa como descaso, como se ela realmente não estivesse interessada em competir por espaço na vida dos netos. O público, como sempre, se divide. Muitos defendem Margarete, dizendo que sua voz representa todas as avós que carregam a família nas costas, muitas vezes sem serem valorizadas. Outros, porém, acreditam que Poliana é vítima de uma narrativa injusta, já que não é obrigação expor sua relação com os netos nas redes sociais. O silêncio, nesse caso, acaba falando muito mais do que qualquer palavra. Enquanto Margarete grita, Poliana se cala. Enquanto uma expõe sua dor, a outra finge que nada está acontecendo. Esse contraste gera ainda mais combustível para a polêmica. Afinal, quem está certa? Nos bastidores, pessoas próximas afirmam que a relação entre as duas nunca foi de amizade verdadeira. Sempre houve cordialidade em frente às câmeras, mas raramente intimidade longe delas. O divórcio de Virgínia e Zé Felipe apenas deu voz a sentimentos que já estavam ali há muito tempo. Sem o peso de precisar sustentar uma imagem de família perfeita, a verdade finalmente encontrou espaço para sair. O problema é que quando essa verdade vem à tona em meio a uma separação tão comentada, o impacto é devastador. Não são apenas duas mulheres expondo suas diferenças, são duas famílias que se distanciam cada vez mais, deixando os netos no meio de uma disputa silenciosa que cedo ou tarde eles também vão sentir. E como sempre acontece nesses casos, a internet se transforma em um tribunal sem juízes oficiais, mas com milhares de advogados autoproclamados. Cada fã se sente no direito de opinar, de escolher um lado, de atacar ou defender. Uns lembram momentos em que Poliana demonstrou carinho pelas crianças, mesmo sem divulgar tanto. Outros, porém, reforçam que sem as redes sociais, ninguém teria como saber de sua dedicação. O fato é que, diante de toda essa situação, fica evidente que não existe mais clima para reconciliação. As palavras de Margarete foram fortes demais para serem simplesmente esquecidas. E o silêncio de Poliana, ao invés de acalmar, apenas reforça o abismo entre as duas. Enquanto isso, Virgínia segue tentando administrar a própria vida no meio do furacão. Ela, que sempre compartilhou tudo com os fãs, agora vê sua família se transformando em pauta de fofoca nacional. E se já era difícil lidar com as críticas sobre seu casamento e divórcio, imagine agora ter que assistir a própria mãe e a ex-sogra se atacando, mesmo que uma delas prefira o silêncio como forma de defesa. O caso ganhou tanta repercussão que já não parece apenas uma questão pessoal. É como se todo mundo tivesse se tornado espectador de uma novela sem fim. E como em qualquer novela, o público quer saber qual será o próximo capítulo. Será que Margarete continuará expondo suas mágoas? Será que Poliana vai, em algum momento, quebrar o silêncio? Ou será que ambas vão preferir seguir em frente, cada uma do seu lado, deixando o passado para trás? O certo é que até agora, nada indica que esse embate vai esfriar tão cedo. As redes sociais seguem fervendo, os fãs seguem comentando e cada movimento das protagonistas vira manchete. E no meio de tudo isso, os netos continuam sendo o elo que mantém de alguma forma essas duas mulheres conectadas, mesmo contra a vontade. No fim das contas, a grande pergunta que fica é: quem está perdendo mais com tudo isso? Margarete, que expõe sua dor em busca de reconhecimento? Poliana, que se fecha em seu próprio silêncio e vê sua imagem ser interpretada de mil maneiras? Ou os próprios netos, que carregam nos ombros o peso de uma guerra que nunca escolheram?
E enquanto ninguém responde, a vida segue. Mas a ferida aberta entre essas duas famílias dificilmente será cicatrizada. O público já entendeu que a rivalidade é real e que, a cada novo gesto, um novo capítulo pode surgir. E você, o que acha dessa história? Será que ainda existe chance de reconciliação ou a guerra entre as famílias só está começando? Para acompanhar cada detalhe dessa novela da vida real, se inscreva agora no canal e não perca os próximos capítulos. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar muito. Corre lá e confere.